Olha, gente, elas já marcaram personagens do cinema e também da televisão. E na vida real sempre acabam sendo motivo de chacota. Garanto que você conhece alguém que tem as famosas orelhas de abano, ou o correto falar é orelhas em abano. Mas uma simples cirurgia pode resolver sim esse problema. Quem fala conosco sobre isso é o Dr. Eduardo Raulino e mais um quadro Plástica e Saúde. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais, doutor. Pois é, né? As tais orelhas de abano. A gente vê crianças tão pequenininhas com aquelas orelhinhas, então, assim, pra frente. Aí, a pergunta antes da gente falar sobre conceito de cirurgia, enfim, disse que quando a criança nasce, se colocar uma faixinha ao redor da cabeça, comprimindo aqui as orelhas, e daí durante aquele período de mais ou menos uns 6 meses, ou até 1 ano, isso vai melhorar, ou seja, a orelha dela vai ficar grudadinha. Isso é verdade? Olá, Susan. É verdade, com certeza. Sim. Existem alguns estudos que mostram que se você trata ou você coloca algum dispositivo, uma faixinha na criança, logo que ela nasce, e se ela tem já a orelha um pouquinho mais aberta, você consegue, de certa forma, moldar, porque a orelha está muito ainda em formação, a cartilagem está muito mole. Então, há estudos que mostram que isso tem um fundo de verdade, assim, um fundo científico. E quanto tempo a mãe tem que colocar? 6 meses. 6 meses, com as faixinhas. Tô entendendo do assunto. Doutor, mas como você falou, orelhas em abano, todo mundo conhece alguém, porque é quase que um estigma, você quase que rotula a pessoa. Na escola é o Dumbo, né? A época do Dumbo, orelhas de burro, né? As crianças são muito severas, né, nos apelidos. São muito sinceras, né? Eles falam toda a verdade, analisam, os adultos já têm um pouco mais de cautela. A criança é sincera, mas aquilo acaba sendo um trauma na vida da criança e depois ela cresce com aquilo. Isso, querendo ou não, se rotula como um trauma, não é legal, né? Para o crescimento dela, enfim, para a formação. Por isso, nada melhor do que corrigir. Imagina, na fase, então, de adolescência, até de criança, você já começa, né, 6 anos, no prezinho, no primeiro ano, já começa aquelas chacotas, e com o tempo, na adolescência, que é um período super conturbado, que as pessoas estão com o corpo já em modificação, causa muitos constrangimentos, e muitas vezes as meninas, os meninos chegam até o consultório com aqueles cabelões, né, tampando as orelhas, porque não querem, ter vergonha de tirar foto, de sair, de amarrar o cabelo. Então, a gente já vê, às vezes, a paciente, porque ela tem um cabelo muito bonito, geralmente, a menina que tem orelha em abano. Porque daí cobre, né? Cobre toda, pra a orelha não aparecer nada, mas às vezes ela tá com o cabelo na frente e aquela orelhinha tá ali aparecendo, a pontinha, né, da orelha, tadinha, né? Mas, enfim, o fato é que é muito estigmatizante e causa, quanto mais tempo se demora pra você consertar esse problema, mais a pessoa vai ficando constrangida e traumatizada. E às vezes os pais, eles acham que é besteira. Não precisa, imagina, muito cedo, muito nova, não há necessidade de fazer isso. O menininho ali nasceu com a orelhinha de abano, ele com o cabelo curtinho ainda, que tem mais problema, não precisa muito cedo. Mas como eu já falei, isso se rotula depois no futuro como um trauma na vida da pessoa. E sabe, tem um outro problema, Susan, que a orelha é uma das partes do corpo que cresce antes das outras partes. Então, aquela frase, ele tem um orelhão já desde pequeno, é verdade, porque a orelha, até os 6 anos de idade, ela tem quase 85% do tamanho da vida adulta. Nossa! Então, a orelha é uma das partes... 3 anos? Com 6 anos. 6 anos. Com 6 anos, ela já tem quase o tamanho de como ela vai ficar no adulto. Ela cresce rápido. Então, imagina, aquela criança que já tem a orelha de abano, com um tamanho enorme, né? E a cabeça pequenininha ainda. Depois a cabeça vai aumentar. Então, 6 anos, hoje, é a idade que você pode já pensar em fazer a cirurgia. Eu ia perguntar isso, quer dizer, assim novinho, com 6 anos, 5 anos, já escutei falar também, já é possível fazer então a cirurgia, até para tirar esse trauma que a gente está falando agora? Por esse fato, pela orelha, por as orelhas estarem já com um tamanho
quase de adulto, com 6 anos, você tem essa data de 6 anos como o início onde a pessoa pode marcar uma cirurgia para o filho, antes mesmo dele entrar na escola. E não é perigoso? Que é a dúvida frequente dos pais, né? Geralmente na criança é feito com todos os cuidados antes, é feito em um hospital, com todos os exames pré-operatórios, como uma cirurgia normal, com anestesista do lado e anestesia geralmente geral. Já no adulto, porque a criança ela não colabora, né? Mas o adulto não, o adulto é uma cirurgia de pequeno porte, geralmente de 1 hora, 1h30, com anestesia local, feita também no hospital, mas não fica internado. Não fica internado? Não fica, você pode, depois de 8 horas no hospital, ir para casa com um curativo e seguir normalmente, tirando os pontos depois de certo tempo. Porque é uma cirurgia muito simples. Até o seguinte, né? Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida com relação a esse assunto, liga pra cá, tá? 33400070. 33400070. Vou voltar então falando da cirurgia. Antigamente a cirurgia era um pouquinho mais complicada. Colocava-se aquele gessinho na orelha. Hoje em dia não, é só os pontos, eles vão caindo. Como é que funciona? Exato, a cirurgia ela tem que trabalhar na cartilagem. A cartilagem que está deformada. É um problema congênito que já nasce com a pessoa. Então a cartilagem ela nasce em um formato não estético. Então ela está aberta. E muitas vezes você tem problemas, vários probleminhas. Nem toda orelha em abano é o mesmo caso. Ah, é? Você tem às vezes aqui na orelha uma perda dessa voltinha aqui da orelha. Nota que tem uma dobrinha aqui? Ó. Não se a parte tirar de fora, a parte interna. Essa dobrinha aqui, ó. Você consegue pegar. Vamos mostrar ali. Ó, tá vendo, ó, essa dobrinha? Então quando eu perco essa dobrinha, ó, e fica aqui plano, eu tenho o abano da parte de cima da orelha. Tá? E muitas vezes eu tenho essa parte aqui da concha interna hipertrofiada e ela também aumenta a orelha. Tá vendo? Como já muda totalmente? É verdade. Então você tem que trabalhar nesses dois aspectos da cartilagem. Você molda através de pequenas raspas e de pontos. Existem várias linhas de pontos que você vai moldando com os pontos. E a incisão é toda por trás da orelha. Você não tem nenhum sinal externo da cirurgia. Ah, é por trás, é feito tudo por trás. Tudo por trás, não tem nenhuma cicatriz, nada pela frente. E a recuperação depois, doutor? É simples? É fácil? Totalmente simples, é um pouco de dor nos primeiros dias, tomando aí analgésicos, anti-inflamatórios, mas muito contornável. E antibióticos por um período. 7 a 10 dias você tira os pontos. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os outros tipos de orelha em abano, né? Mas a gente já tem ligação agora. Alô, quem fala? Oi, é a Sabrina. Oi, Sabrina. Você fala de onde? Aqui de Blumenau mesmo. Perfeito. Sabrina, qual a sua dúvida? Eu queria saber se depois da cirurgia a orelha de abano pode voltar. Se pode voltar, é verdade, uma pergunta bem frequente, né? E aí? É uma grande ansiedade, porque ela vê, né, a orelhinha juntinha, Susan, elas nem lavam às vezes a orelha, nem tocam na orelha por 2 semanas, 3 semanas. Certinho. Não é o caso, porque você faz várias linhas e pontos, então você vai poder mexer na orelha e dificilmente volta, só se tem um trauma. Eu tive uma paciente que ela foi logo em seguida para a academia. E você acredita que na academia um amigo que nunca tinha feito isso, mas não sabia que ela tinha feito cirurgia e puxou as orelhas dela. Ai. Tadinha. E mesmo assim não voltou a abano. Não voltou? Não. Demora um certo tempo para cicatrizar bem, mas por essa linha de várias linhas de pontos, elas deixam bem firme a orelha. Mas pode ser que volte, porém o risco é muito pequeno. Você tem que cuidar ao máximo para nas primeiras semanas você não ter nenhum trauma, nenhuma lesão mais forte, né? Mas mexer com ela, fazer a higiene, isso não tem nenhum problema e dificilmente volta a orelha em abano. Bom, mais uma ligação agora. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem fala? Rafael. Rafael, seja bem-vindo. E você fala de Blumenau também, Rafael? Sim. Eu gostaria de saber se isso passa de pai para filho também, não? A orelha de abano. Se o quê, Rafael? Se a orelha de abano passa de pai para filho. Se é genético, né? E aí, boa pergunta, é verdade, Rafael. E aí, pode ser genético? É hereditário? Sim, tem um fator hereditário que você vê o pai, né?
pai ou avô já com Os orelha pais abanada. podem não ter, mas se o avô tem, também a Às vezes possibilidade de ter. alguém na família geralmente tem. E acaba passando essa herança para os filhos. Essa herança nada agradável, né? Desagradável. Mas tem pessoas que não se incomodam, né? Isso é muito da pessoa. É a muito parte estética. particular, é. É muito particular. Aham. A gente tem agora algumas imagens que a gente poderia estar mostrando de orelhas de abano, até pra gente saber se realmente é preciso ou não. Essa orelha aí, na minha visão, nem é de abano, não. É uma orelha Eu simples. acho que é mais para mostrar como é a configuração normal da orelha. Então, ela tem essas voltinhas, essas dobrinhas que fazem com que ela gire. É perfeita a parte, essa orelha, não é? Essa é perfeita. É perfeita, é uma orelha Então toda você tem essas dobrinhas formadinha. ali, que como eu mostrei na minha orelha, Aham. essa aí seria um exemplo de uma orelha com todas as dobrinhas. Porque existem orelhas bem grudadinhas, né? Outras são um pouquinho mais afastadas, mais de leve, como é esse caso aí. Exato. Pequenas alterações, mas assim, a questão sempre é o que incomoda a pessoa. Sim. Se aquela pequena abertura já incomoda ela, então por que não corrigir? Mais Ai, tadinha, olha que a gente tava Olha lá falando o cabelão, do olha o que eu falei, o cabelo lindo, né, lisinho, mas para tampar um defeito, né? Tampar um defeito que você observa, como você falou, às vezes fica só a pontinha de fora no cabelo. E daí fica aquela coisa feia, Fica né? feio, E daí realmente né? tem que fazer esse procedimento, como a gente citou agora, é tão simples, Super né? tranquilo de ser Super feito, e tranquilo. quanto antes fizer, melhor, porque não passa por tantos constrangimentos. Claro, aí. Bom, aí também são orelhas. Essa aqui do lado é uma orelha que a gente vê muito, né? A ponta dela é um pouco do pouquinho... Lula, né? Isso, A orelha muito do Lula. bem lembrado, isso A mesmo. orelha do Lula, ela tem um abano que é da parte superior. Fica aquela pontinha da orelha para fora. Ele é um caso que seria facilmente corrigido. Porque ele perde aquela voltinha, aquela dobrinha da parte superior da orelha. Pois é, fazer só a voltinha, só a dobrinha, muitas isso é vezes. possível também? Claro, muitas vezes é só um pontinho ou dois que precisa, né? Pra dar aquele retoque. Que são, parece aquela orelha de duende, né? Spock, né? Aí então tem como fazer sim. Tem como fazer, lógico, é muito Na verdade, tranquilo de ser é feito. possível sim reparar, é muito fácil, super simples reparar então uma orelha em abano, como a gente citou agora. É realmente só procurar um cirurgião plástico, claro, de confiança. Por isso que eu vou passar os contatos aí do Dr. Eduardo Raulino. 3035 7475 é o telefone, 3035 7475 é o telefone do consultório, e tem também o blog, bem bacana, tá? Pra quem gosta aí de acessar a internet, tirar alguma dúvida. Suza, até tem no um blog. vídeo, até te interrompendo, no blog. Se alguém quiser ver como é feita a cirurgia, mas não em paciente, é em animação. Ah, de orelha de abano? Orelha e abano. Ah, que legal, bacana. Então acessa lá o blog, legal mesmo. É clinicabioforma.blogspot.com. Não tem o www e também não tem o .br ali. É só clinicabioforma.blogspot.com. Ok, doutor, mais uma vez, show de bola. Obrigada, tá? Vamos torcer pro Brasil. Opa, é nóis hoje à tarde, né? Daqui a pouquinho até, falando sobre isso, no próximo bloco eu vou entrevistar o Peninha e o Pereira, duas figurinhas carimbadas aqui da Record e que entendem muito sobre futebol. E vão falar sobre Copa do Mundo, sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo. É no próximo bloco, eu volto já já.